Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, aqui estamos mais uma vez para juntos desfrutarmos das bênçãos inefáveis do Senhor. Que hora bendita estamos vivendo. Na verdade, este foi um tempo que todos os santos do passado anelaram viver, mas, no entanto, o Senhor nos escolheu, tanto a mim quanto a cada um de nós, para vivermos esta hora. Nos equipou para enfrentarmos os desafios, seja eles lá qual forem. Nós estamos destinados a vencermos, pois em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos mais do que vencedores. Queridos, nós estamos tratando aí há diversos programas dentro deste tema, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mensageiro desta era nos tem ensinado, nos tem mostrado que para a igreja hoje não há nada fora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aguardando para qualquer momento, como a Bíblia nos tem ensinado, ele virá numa hora em que ninguém o espera, nem mesmo o imagina. É como um ladrão na calada da noite, ninguém sabe a que hora ele vai chegar. Mas nós temos aprendido, através dos ensinamentos de um profeta nesta hora em que nós estamos vivendo, que nós devemos estar atentos aos sinais. E tudo verdadeiramente está mostrando que a hora está verdadeiramente à mão. Eu estou aqui com a mensagem Eventos Modernos são esclarecidos por profecia, e aqui está um termo que o nosso profeta tem usado, e tantos outros nesse sentido. Ele diz assim: é um tempo assustador, este que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para a palavra e a observamos, podemos ver que todas as profecias, tudo o que tem sido profetizado para esta hora que estaria tomando lugar, nós podemos, por assim dizer, que tudo está praticamente cumprido. O que falta vai acontecer simultaneamente, ou seja, uma coisa puxando a outra, e quando se vê, aconteceu. E Deus está, através da mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, o tempo todo chamando a nossa atenção e dizendo que o tempo está verdadeiramente à mão. Portanto, Deus tem confirmado a sua preciosa palavra e as profecias para esta hora na qual nós estamos vivendo. Jesus nos disse que assim como foi nos dias de Noé, assim seria também na vinda do Filho do Homem. E nós vimos lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 12, que toda a carne estava corrompida e o homem estava andando em seu próprio caminho, estribado em seu próprio entendimento, no seu próprio pensamento, ignorando as leis de Deus. E, porventura, não é esta a maneira que
o homem está fazendo hoje? Você já notou que eles não desejam mais ouvir a palavra de Deus? E eles chegaram num ponto que conhecem tanto e que não precisam de mais nada. E simplesmente preferem continuar andando em seus próprios caminhos. E nós vimos que Jesus também ali em São João, em São Lucas, no capítulo 17, até o verso 30, ele diz que assim como foi nos dias de Ló, ou seja, nos dias que foi Sodoma e Gomorra, antes delas serem queimadas juntamente com todas as cidades circunvizinhas que haviam se corrompido igualmente. Assim será também, disse Jesus, na vinda do Filho do Homem, naquele dia em que o Filho do Homem estará se manifestando. E Deus tem enviado um profeta com um ministério para manifestar o Filho do Homem. Ele foi um profeta com uma mensagem para manifestar o próprio Cristo, o próprio Filho do Homem, para esta hora na qual nós estamos vivendo. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e estou aqui com a Bíblia King James e eu quero ler aqui algumas coisas dentro da palavra e quero com isto despertar o vosso ânimo sincero, como disse Paulo, escrevendo a sua carta às igrejas, as quais o Senhor lhe havia comissionado. E quero com isso despertar a todos para uma reflexão acerca desse dia final que nós estamos vivendo. Nós encontramos que Deus desceu com mais 2 anjos para visitar Abraão, comeram com Abraão, e depois esses 2 anjos foram enviados para Sodoma e Gomorra, para fazer uma averiguação. Portanto, nós temos aí já um cenário. Nós temos Abraão, que representa de uma forma magistral a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão tipifica a noiva de Cristo. E é a noiva de Cristo quem recebe a visita direta do Senhor. Mas nós encontramos que Ló também recebeu a visita dos anjos. Você há de notar que quando Deus, Elohim, o El Shaddai, veio ao encontro de Abraão juntamente com os 2 anjos, Abraão, quando os viu, veio ao encontro e se prostrou diante de Deus e disse: Meu Senhor, se tenho achado graça diante dos teus olhos, não passe de mim. Se assente aqui na sombra do carvalho e eu vou trazer água e vou preparar uma boa refeição e depois vocês prossigam na viagem.
Mas quando esses dois anjos chegaram, nós vamos encontrar que Ló veio também ao encontro destes dois anjos, se prostrou e também disse a eles, e quando se prostrou, você vai notar que ele usa o termo meus senhores. Meus senhores. Para a noiva é meu senhor. E para as virgens nécias é meus senhores. Portanto, a noiva de Cristo tem a revelação que Deus e Cristo são um e o mesmo Deus. Tem a revelação dos atributos de Deus. Mas nós encontramos que Ló não tinha a mesma revelação. E ele olhou e viu senhores, meus senhores. Mas nós vamos entrar no mérito disto. O que eu quero chamar, na verdade, a atenção de vocês para esta escritura que nós vamos ler, que está aqui em Gênesis, no capítulo 19, nós vamos encontrar que Ló insistiu com eles. Eles não queriam ir para a casa de Ló, mas a insistência foi tanta que eles aceitaram o convite. Ló preparou também para eles uma boa refeição e depois que eles haviam comido, a Bíblia diz que eles ainda não tinham se deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos. Todo o povo, sem exceção. Chamaram Ló e lhe ordenaram: aonde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora, para que, me perdoe esta expressão, mas esta é a tradução literal, para que tenhamos relações com eles. E então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: por favor, meus amigos, não cometais esta perversidade. Ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens, e vos trarei. Fazei-lhes o que bem vos parecer. Mas estes homens nada façais, porque se encontram sob a proteção do meu teto. E eles disseram: retira-te daí. E esbravejaram com ele e alegavam furiosamente: este homem é um estrangeiro que veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Neste instante, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. E em seguida feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos que estavam do lado de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar a porta
da casa. E então os dois homens perguntaram a Ló. Que situação lastimável, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes. E então os dois homens perguntaram a Ló: ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Fazei-os sair daqui rapidamente, porque estamos para destruir completamente este lugar. Veja que os anjos cegaram aquele povo, exatamente como a mensagem destes anjos que foram enviados a Sodoma e Gomorra, moderna desses dias em que nós estamos vivendo, a mensagem cegou os olhos daquelas pessoas naquele dia. E ali estavam eles dizendo àquelas pessoas: estamos para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra este povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu, foi falar com os homens que iam se casar com as suas filhas e ele os insistia com eles: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá a cidade. Todavia, eles pensaram que ele estivesse apenas brincando, exatamente como as pessoas hoje. Você prega, você adverte que nós estamos vivendo uma verdadeira Sodoma e Gomorra, que nós estamos à mão do eminente juízo de Deus que está prestes a ter derramado por sobre a face desta terra, e as pessoas simplesmente ignoram. As pessoas simplesmente não dão crédito a isto. E como diz a Bíblia, eles riram. E, todavia, pensaram que ele estava apenas brincando. Mas a coisa é séria, meus amados, preciosos amigos e irmãos. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo desta cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, e conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Até mesmo com Ló e com sua família, os anjos tiveram que insistir, tiveram que tomá-los pela mão e os arrastá-los pela preciosa misericórdia de Deus. E é assim que os tiraram da cidade. Um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa. Não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge para as montanhas, a fim de não perecerem com os demais. E ali nós encontramos que Ló se achou debilitado, a ponto de não conseguir alcançar as montanhas, e ele pediu para ficar ali numa cidade próxima, que ele daria conta de chegar. E ali, então, aquela cidade também foi poupada, não foi destruída, por causa de Ló, né? E ele refugiou-se nesta cidade. Quando ele chegou, né? Assim que o sol se ergueu e chegou ali nessa terra, Ló entrou em Zoar. E então a Bíblia diz que Iavé, o próprio Deus, fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra.
E assim ele destruiu completamente aquelas cidades, toda a planície, com todos os habitantes da cidade e toda a vegetação ao redor. Contudo, veja, queridos, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente foi transformada numa estátua de sal. E na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor e contemplou a cidade de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão, tirou Ló do meio daquela desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Meus caros, meus preciosos irmãos amigos, a coisa é séria. Como diz o mensageiro desta era, é assustador. Tudo tem nos mostrado que estamos avizinhando este grande juízo de Deus que está prestes a ser derramado por sobre a face desta terra. E diz o profeta que a igreja, que as pessoas deveriam estar num verdadeiro estado de desespero, porque estamos vivendo exatamente este tempo do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vem para levar a sua noiva, e quando a sua noiva é tirada, nós temos aí este período terrível de tribulação por sobre a face da terra, e ao término dele nós temos uma destruição total. A coisa já está toda encaminhada. A Terceira Grande Guerra Mundial já começou, e o estupim, como diz o mensageiro desta era, é Israel. E nós temos visto isto por todos os lados, irmãos amados. Tudo está mostrando. Portanto, é hora de verdadeiramente inventariarmos com o Senhor. Tudo está escurecendo. As próprias nuvens de destruição estão pairando por sobre a terra. Por todo lado, pecado, corrupção. Nós estamos vivendo num tempo tremendo, quando a perversidade tem crescido no coração das pessoas. Que Deus, nesta hora, te ajude, meu amado, meu precioso amigo que está aí ao alcance da minha voz, e que você possa refletir acerca desta hora em que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a cada coração, que Deus abençoe as vossas vidas e vos dê a paz, a alegria, o gozo inefável do Senhor.